Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço-te estes 10 minutos de oração, na tua presença e, sobretudo, olhando para aquela palavra tão gasta à minha volta, na sociedade, entre os mais novos, os mais velhos, a palavra amor. É uma palavra muito importante na vida da fé, é uma palavra muito importante para falar de ti, Jesus. Mas é uma palavra tão gasta porque, para muitos, é apenas uma banalização de um sentimento. Mas o amor não é isso. O amor não é nada disso. E falo desta palavra hoje contigo, Senhor, porque a leitura que me ofereces do Evangelho de hoje, para a missa de hoje, põe em destaque o amor. E por isso quero falar-te, nestes 10 minutos, que faço oração contigo sobre o amor. Como é que eu estou no amor? Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro é este: escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Senhor, tu pões em evidência o amor. O amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo é o segundo, mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso, pergunto, como é que eu amo? Ou melhor, como é que eu estou a amar na minha vida? Como é que eu te estou a amar? Se é amar a Deus em primeiro lugar, há que perguntar como é que eu te amo, Senhor. E depois, claro, de seguida, perguntar como é que eu amo os meus irmãos. Como é que eu amo o meu próximo. E não de qualquer forma, mas tu dizes de forma clara, como a mim mesmo. E eu amo? É uma pergunta que eu podia fazer, Senhor. É que o amor, como dizia, está tão banalizado. Vejo tanta gente a falar de amor. Escreve-se amor quando se pede para escrever uma palavra assim bonita. Às vezes para pôr no mural, para pintar de algum lado, para fazer assim um desenho, uma obra artística. Amor. Até para dar nome a obras literárias, para dar nome a cenas cinematográficas. Palavra amor. Mas isso é pouco. Porque o amor é muito mais do que um sentimento. O amor não é um sentimento. E hoje, a ti que me escutas nos 10 minutos, gostava de dizer aquilo que estou aqui a dizer com Jesus. E é Jesus o primeiro a dizer-te, a ti que me escutas também nestes 10 minutos. O amor não é um sentimento. Senhor Jesus, eu aprendi isso de ti. Porque quando tu morreste numa cruz, não foi um sentimento que tiveste. E muito menos um bom sentimento. Não se deve sentir bem numa cruz. Entregaste por amor. Mas é impossível, estavas a sofrer. Claro, podes dizer, mas esse sofrimento foi feito por ti, por amor. É verdade, Jesus. Fizeste-o por amor. Mas fizeste-o por amor, mas não é uma coisa bonita que não te fez sofrer. Não. É dura. Custa a ver. Fez sangrar. E o amor, por isso, não é um sentimento. É uma decisão. O amor é uma decisão, é uma entrega. O amor já não é apenas algo que eu vou recebendo e que vou espalhando por aí, como se fosse uma coisa assim um bocado estranha, que se sente e que se dá aos outros, no sentido de viver em clima de amor. Não, isto não é
aquela lógica do peace and love, paz e amor, paz e amor por todo lado. Não. O amor não é isso. O amor é claramente uma decisão, uma escolha. Eu escolho a amar alguém. Conto-te uma história, fez-me lembrar esta história de pensar no amor. Há tempos pedi a um casal que desse o seu testemunho a um grupo de jovens, a um conjunto de grandes jovens, eram cerca de 50 jovens, em que pedia a um casal e a um par também de noivos que dessem o testemunho do que é isto de uns, por um lado, procurar um matrimónio, outros de viver já em matrimónio. E este casal, que já estava casado há pouco tempo, perguntei-lhes a certa altura, estava ali a moderar este momento de, digamos assim, testemunhos, uma espécie de podcast ao vivo com estes 50 jovens, e a certa altura perguntei, mas como é que se conheceram? Conta-me lá como é que foi o pedido de noivado, não é? de casamento, em que tu entregaste a aliança de noivado. Perguntava ao rapaz, e eles, olhem, nem sabem. Tudo começou quando fui fazer uma viagem às Berlengas, imaginem vocês, às Berlengas, e foi dar uns mergulhos, e encontrou no mar um anel. E sentiu que Deus lhe estava a dizer, olha, é para casar, é para lhe pedir em casamento a minha namorada. Deus estava a dar um anel para pedir em casamento a minha namorada. Guardou logo o anel e depois quis oferecê-lo, então, quando preparou esse dia em que fez o pedido de casamento. Mas nem se lembrou mais, partilhavam os dois mais tarde, que nunca mais se lembrou de ir limpar o anel, que o anel devia ser de outra pessoa. Não, este rapaz achava que o anel era mesmo dado por Deus, caído do céu, porque só podia ser. E é bonita esta história de quem encontrou ali um sinal. E eles diziam, isso mesmo, que o amor não era uma coisa apenas bonita que se dizia e que se escrevia e que se desenhava. O amor eram as escolhas que eles estavam a fazer. Melhor dizendo, a escolha que eles tinham feito um pelo outro. Senhor, tu dizes-me que o amor é essencial e que eu sou chamado a amar-te. Então como é que eu te amo? E aqui, Senhor Jesus, peço-te que me ensines a amar assim, com esta radicalidade da cruz. Ensina-me a amar com a minha vida, nas opções que faço, nas escolhas que faço, nas coisas pequenas, a pôr amor, a pôr decisão, a pôr vontade de dar a vida. Faz-me amar-te assim, a querer dar-te a minha vida. E por isso basta perguntar-me, Senhor, onde é que eu ainda não te dei? O que é que eu ainda não te dei da minha vida? Se calhar coisas da minha vida que ainda não te dei. E por isso, para amar a Deus, pois preciso imenso perceber o que é que me falta dar, o que é que me falta entregar. Porque eu sou chamado a amar com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Mas, quer dizer, o que é que ainda não é tudo? O que é que ainda não é o tudo que eu te estou a dar? E depois ao próximo, como a mim mesmo. E por isso aqui, Senhor, peço-te muitíssimo que me ensines a amar-me. Como eu sou, não como poderia ser, não como eu sou, tal e qual sou. E depois, a amar o próximo. A escolher, a decidir-me, amar, a dar a vida pelo próximo. Pois a tua mãe, Senhor, ensinou isso mesmo. Dar a vida, amar e entregar-se. Isso é claro na vida de Maria. E por isso que eu tenho esta mesma capacidade de amar como ela. Amar. A sério. O amor, por isso, deve estar in. Lembro-me sempre daquele livro do Yucat da Confissão, se nunca leste, aconselho-te a ir ler. Tem lá um testemunho bonito sobre a confissão, mas também tem um exame de consciência, que é precisamente a partir disto. In e out. Quando é que o amor contigo, Senhor, esteve in? Quando é que esteve out? Pois se esteve out, se o amor contigo, Senhor, está out, está na altura de me converter. E a Quaresma é isso mesmo. É o poder converter a minha vida. E por isso, tempo para me confessar do que está out no amor contigo. Se está in, há que agradecer. E por isso, dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.